Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui no nosso canal nesse domingão. Peço a você logo de cara o seu like, não esquece, gente, aquela mãozinha que tá aqui embaixo que é muito importante para que o YouTube entregue para outros vascaínos o nosso conteúdo. E, aliás, isso tem acontecido muito nos últimos dias, principalmente depois da entrevista exclusiva do presidente Pedrinho. Se você perdeu, eu vou colocar ela aqui, ó, no final do nosso papo para você assistir, porque ela está sensacional. Gratidão, mais de 110 mil visualizações o vídeo. É o vídeo mais acessado do mês e um dos mais acessados do canal também, à exceção dos jogos, claro. Bom, vamos falar sobre o mercado da bola. Renato Gaúcho, Léo Pelé, Coelho, Hugo Moura e muito mais. Emerson Rodrigues sendo devolvido ao Inter Miami. Vamos bater papo sobre isso aqui agora no nosso canal, começando já com o Coelho. Coelho e Canóbio são dois jogadores que o Vasco tem interesse, que pertencem ao Atlético Paranaense. O Coelho com um contrato um pouco menor, terminando no fim do ano que vem. O Canóbio tem mais 2 anos de vínculo com o Atlético Paranaense, mas são jogadores que sim estão no radar do Vasco da Gama, até porque o Vasco precisa de jogador de lado de campo, e com a característica dos dois, do argentino e do uruguaio. Quais são as características? Atacam, vão ao fundo e também recompõem. Como era o Gabriel Peck no Vasco da Gama, hoje no LA Galaxy, inclusive campeão da MLS. O Vasco, depois da saída do Peck, não conseguiu encontrar um jogador igual, né, com características muito próximas. Adson se assemelha, o David também, mas assim, com aquela intensidade que fazia o Gabriel Peck, o Vasco não conseguiu encontrar igual. Mas o Adson já volta no início do ano e é um reforço no nosso mercado da bola para o ano que vem. Assim como ele, o Estrela, o Jair, o Paulinho, são reforços que o técnico Renato Gaúcho, que a gente vai falar sobre isso, bem provável que seja ele o treinador, tenha à disposição já a partir de janeiro, na pré-temporada que será realizada no Rio de Janeiro. Então o Coelho e também o Canóbio são dois jogadores que o Vasco tem interesse. Nesse ano, durante a temporada, houve uma sondagem em relação ao Léo para o Atlético Paranaense. O Vasco colocou à mesa a possibilidade de incluí-lo numa troca. Tem uma questão envolvendo o Hugo Moura, que o Vasco está acertando o pagamento. Aliás, falando em pagamento, um parêntese, o Vasco tem que pagar agora em janeiro 650 mil dólares pela compra do Paulinho ao clube árabe que ele tinha contrato. É uma daquelas vendas, né, daquelas compras que o antigo sócio fez, parcelou, foi embora e deixou a dívida para o clube. Aliás, para quem não entendeu, durante a entrevista do presidente Pedrinho, e ele já vem falando isso diversas vezes, por que ele tomou a providência em maio de entrar com a ação e não esperar setembro, caso o aporte não viesse, fazer a recuperação por R$1.000 das ações? Exatamente isso, essa recompra, porque o prejuízo poderia ser maior. O que aconteceria de maio até setembro? Compras parceladas poderiam acontecer. Eu vou embora mesmo, vou comprar parcelado e ele que se... Entendeu? Por isso que ele tomou aquela atitude. Então, em relação ao Paulinho, o Vasco tem que fazer esse pagamento da outra metade da compra em janeiro. Senão, vai correr riscos aí lá na frente de Transferban, inclusive, né? Que é impedir de fazer novas transferências, novos registros. Então, só para arrematar em relação a Coelho, o Vasco tem interesse sim, colocou à mesa e à disposição o Léo, que tem contrato com o Vasco, é um jogador que dificilmente irá continuar no clube, então o Vasco está agora aguardando uma resposta vinda do Atlético Paranaense. Deixa eu dar 2 recados super importantes para vocês, gente. O primeiro, hoje às 6 da tarde, nós vamos fazer uma live para falar sobre Verratti, mais ainda sobre o mercado da bola, porque o dia continua, vai ter novidade, e muito mais, né, da preparação do Vasco já para o ano que vem, das competições que vem pela frente. Então eu conto com a sua participação e teremos presente de Natal do Fanático Vascaíno. Aguardem, 6 da tarde, conto com a sua presença. Outro recado que eu quero dar a você é sobre o nosso clube de membros. Existem 3 categorias para você participar. R$ 1,99 o Fanático Vascaíno. Lá você tem acesso no chat para utilizar os emojis, aqueles emojis dos grandes jogadores, do Vasco da Gama, o selinho de fidelidade que facilita a minha visualização na hora de ler o seu comentário.
E toda semana você participa de uma live exclusiva comigo. Amanhã, às 8 da noite, a gente vai bater papo sobre o Vasco da Gama. Fechado? Por R$ 4,99, você entra no Cruz Maltino com todos esses benefícios e mais um vídeo exclusivo toda semana. Hoje, à tarde, vai rolar esse vídeo exclusivo para você também. E aí você quer se juntar, participar do nosso grupo de WhatsApp, tem a categoria Trem Bala Novo. Lá você se junta, paga R$ 19,99 por mês, participa do nosso grupo de WhatsApp. Tem também a participação ao vivo no debate vascaíno a cada 15 dias, então são benefícios para você. E mais, eu incluí toda semana uma entrevista às terças-feiras, provavelmente só no Natal e no Novo que eu vou mudar essa data, em que o chat é feito exclusivamente para quem é membro do canal. Só quem é membro pode escrever no chat. Olha um outro benefício. E como foi na entrevista do Pedrinho, 1 hora antes, quem é membro do canal em todas as categorias conseguiu assistir antes do público em geral. Então, participe, ajude, porque já estamos com 600 membros. Olha, gratidão, porque é recorde no canal. Bom, falar sobre Renato Gaúcho, treinador que deixou o Grêmio, né, há poucos dias. É um treinador que já teve passagens no Vasco, comandou inclusive quando o Pedrinho era jogador em 2008, conhece muito bem o elenco, já trabalhou com o Felipe Coutinho, exatamente nessa época, Alex Teixeira também, treinou o Souza, conhece muito bem o Rio de Janeiro e quer voltar a morar aqui. Ele tem apartamento aqui, ele mora no Rio de Janeiro, na Zona Sul, e ele vem conversando com a diretoria. Amanhã vai rolar um encontro. E esse encontro pode exatamente definir a volta do Renato Gaúcho. Renato vai voltar com o Alexandre Mendes e com o Marcelo Salles, que são os 2 assistentes técnicos dele. Renato fez grandes trabalhos depois que passou pelo Vasco, foi campeão pelo Grêmio principalmente, campeão da Libertadores, quase foi campeão da Libertadores pelo Flamengo também, foi vice, graças ao Davinho. Alô, Davidson, um grande abraço. Davidson é Bascão. Mas fez um grande trabalho por onde passou e volta ao Vasco muito mais maduro. Tem Campeonato Gaúcho também no meio desse caminho, enfim. É um treinador hoje muito mais capacitado do que das vezes anteriores. Quando em 2006 levou o Vasco à final da Copa do Brasil, quando em 2008 não conseguiu salvar do rebaixamento, mas é um outro treinador, muito mais preparado. Ah, mas ele já estava cansado no Grêmio. Sim, o desgaste da relação diária lá. Agora ele vem oxigenado, volta para casa, volta para o Rio de Janeiro e tenho certeza que vai ajudar demais. Existiam outros nomes, mas o nome que o Vasco trabalha nesse momento e negocia mais fortemente é exatamente do Renato Gaúcho. Bom, vocês viram aí, durante o nosso vídeo também, eu coloquei muitas vezes a inserção da KTO, eu faço um reforço para você. A KTO é o melhor site de apostas para você mandar a sua aposta com responsabilidade, apostando maiores de 18 anos, montando a sua múltipla. Tem muito campeonato rolando, hein, gente? Tem campeonato inglês, espanhol, italiano, a bola não para de rolar na Europa. Então você vai lá, manda o seu palpite, usa o QR Code que está aqui. Vou deixar fixado nos comentários o meu link, para você também dar moral. Gosta de apostar? Então usa o meu link. A KTO vai identificar, opa, isso aí veio pelo Fanático Vascaíno. Então vamos juntos e eu espero vocês, hein? Hoje, às 6 da tarde, para uma live super especial para falar do nosso mercado vascaíno. E Verrete, hein? Chora tricolor. Verrete e o Pirata é Vascão. Vamos falar sobre isso na nossa live. Um grande abraço, um ótimo domingo e até mais tarde.